Magna Monteiro, Cláudia Damasceno, Raquel Lima, Marcos Jefferson, Aline Rodrigues. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ele já nasceu em uma manjedoura, já nasceu em uma família simples, era humilde. Ele poderia sim ter nascido em um palácio, poderia ter sido o rei mais rico, poderia ter todos em suas mãos, poderia ter força, poderia, enfim, ter muitas coisas que ele não quis. Ele preferiu ser simples, ele preferiu estar diante do povo mesmo. Ele, nos ensinamentos, ele era simples, nos milagres, nas palavras dele, ele era simples. Ele não enrolava, sabe? Ele era maravilhoso, ele era prudente, paciente, ele era sábio. Quando Jesus nasceu, ele foi apresentado no templo. O profeta Simeão falou para Deus: pronto, agora já pode me tirar da terra, agora eu posso ir, porque eu conheci o Salvador, como estava escrito. Que Jesus, quando veio à terra, quando ele veio como homem, ele foi sujeito às mesmas tentações que a gente é sujeito. Ele sentiu os sentimentos que a gente sentiu, chorou quando o melhor amigo dele morreu, pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse o cálice dele. Ficou triste quando os discípulos não tiraram com ele a vigília de oração. Mas Jesus, ele suportou todas os açoites, tudo aquilo que ele passou por amor a nós. Ele se deu para morrer em nosso lugar, ele se doou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele sofreu o castigo que era pra gente. Jesus, de uma forma espetacular, inexplicável, ele deu a vida dele por nós. Ele não foi um rei, ele é o rei. E ele ainda continua o seu reinado e continuará perpetuamente. Esse rei do qual eu estou falando é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que nunca perdeu a sua majestade. Ao contrário do que muitos possam pensar, ele não fez uma grande entrada no seu reinado com grande majestade, com um cavalo branco, com muita realeza, não. A sua entrada, dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Ele veio em um jumentinho como sinônimo de paz. Ele veio trazer a paz, ele veio trazer a mansidão, ele veio trazer a cura, a libertação. O seu reinado foi diferente de todos os reinados que nós possamos imaginar e de todos aqueles que poderão vir ainda. Nada se compara ao seu grande poder, à sua grande autoridade. Na sua cruz estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos escreve isso, só que a população começou a alegar, dizendo que ele que se dizia ser o Rei dos Judeus, e Pilatos ficou firme no que escreveu. Pilatos retrucou, dizendo que eu escrevi. Ou seja, eu reconheço a autoridade que está sobre a vida dele. E Pilatos escreve isso em 3 idiomas, em hebraico, no grego e no latim. Trazendo para a nossa realidade, é como se ele tivesse escrito no português, no espanhol e no inglês. Por quê? Porque eram os idiomas que imperavam naquela época, para que todos que passassem entendessem que Jesus é Rei. O que falar de alguém que você tem muito a falar e ao mesmo tempo nada a falar, porque lhe faltam palavras para expressar a grandeza desse alguém? Eu me refiro hoje a Ele, que é único e digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade e poder. O nosso amado Jesus Cristo, o nosso Emanuel, o Deus conosco, Príncipe da paz, o autor da vida, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o Criador do mundo. Que a minha vida, que a sua vida, de hoje em diante, seja louvor para a glória do Senhor. Não só abrir a boca e cantar uma música qualquer, mas nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso agir. Que possamos dar louvor, honra a esse Rei maravilhoso, que vive e vai viver para sempre.
E por falar em louvor, eu queria encerrar essa mensagem com um louvor que marca muito a minha vida. Se chama Maravilhado do Diante do Trono. Que você também seja maravilhado pela glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico Rei dos reis, Rei de Israel, Rei de Judá, Rei das nações, Rei dos judeus. Uma produção da família Leitura Diária.